Truco! 6, 9, 12. Tá valendo a partida. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E aí? Você pode ou não pode? E se não pode, a pergunta que fica é: por que não? Bom dia, memorável! E hoje eu iniciei o áudio com uma partida de truco. Se você já jogou truco, você vai entender um pouco melhor. Se não jogou, não tem problema. Mas quem aí já jogou truco sabe que muitas vezes a pessoa pede truco sem ter nada, só para enganar o adversário. E muitas vezes ela se arrisca, porque talvez o adversário tenha cartas maiores que a dela. É praticamente um blefe para induzir o adversário ali a correr e ganhar aquela mão. Mas a pergunta aqui que eu quero fazer hoje é: por que não eu? Por que não você? Por que não se arriscar mesmo sem cartas suficiente para ganhar essa mão? Ah, Alexandre, mas se arriscar? Por que não? Vamos lá. Imagine que você está tentando aí fazer algo. Vamos chamar de algo número 1. Porém, o algo número 2, número 3, número 4 diz: ei, por que não eu? Por que não? Por que não se arriscar num truco? Talvez seja só uma mão. Se tudo der errado, talvez a gente perca 3 pontos para o outro. E se o outro tiver mais carta e gritar 6, 9, 12, 15, é só correr. Não dá nada. Nós estamos no mês da inspiração. Nós estamos em um grupo onde temos apoio, acolhimento. Às vezes você grita truco 6, 9, talvez você não tenha carta, mas quem sabe o seu parceiro tenha carta suficiente para te apoiar nessa mão. Estamos em um grupo onde temos apoio e acolhimento. E sendo assim, a nossa permissão em querer ser um pouco mais feliz, em querer ser um pouco mais saudável, em querer ter uma saúde emocional um pouco melhor, ela tende a melhorar e até mesmo a aumentar. O objetivo, o compromisso e o empenho tendem a aumentar a nossa permissão. Muitas vezes nós questionamos o porquê certas coisas estão acontecendo com a gente. Ou o porquê isso sempre acontece comigo. Ah, por que tudo comigo? Por que isso comigo novamente? Parece que tudo de ruim só acontece comigo. Você já usou alguma dessas frases? Você já usou esse tipo de questionamento? Se sim, é algo até normal. Falamos sobre a questão de nos questionarmos no áudio de ontem. Porém, muitas vezes, para nos questionar, é preciso aprender a fazer perguntas melhores e nos colocar em uma postura melhor. Sair ali da postura de vítima, sair ali da postura de reclamação e entrar na postura de propor, de aplicar, encontrar uma saída, encontrar uma solução. Às vezes, eu trago aqui a importância de um movimento por vez, de um degrau por vez, de um passo por vez. Mas e se hoje nós pudéssemos pular uns 2 degraus? Ou no caso, sabe aquela escada rolante que vez ou outra a gente usa aí em shoppings? E se ao invés da gente deixar que ficarmos subindo a escada, deixarmos a velocidade da escada nos conduzir, a gente possa acelerar junto com ela. Enquanto ela sobe, a gente já vai caminhando alguns degraus. A gente vai chegar lá em cima antes. E se no caso de hoje, mesmo que você não tenha cartas suficientes para trucar, para pedir 6, se você
arriscasse um blefe, trucasse sem ter carta suficiente, sem saber o que o adversário tem, sabendo que você pode estar observando o seu adversário, observando a maneira como você age e reage. Mas o ponto aqui é que não estou falando sobre acelerar para chegar. É sobre acelerar para termos maiores percepções, entender melhor alguns dos nossos porquês. E uma percepção, ela é muito importante, embora muitas vezes nós não damos o devido valor. Perceber que precisamos mudar algo é tão importante quanto decidir e quanto agir. Sem uma percepção, a gente pode até mudar, a gente até muda, a gente até decide, mas muitas vezes no modo aleatório, no modo deixa a vida me levar. Muitas vezes, mais do que falar sobre acelerar o progresso, acelerar o resultado, acelerar as decisões e as ações, é acelerar as percepções. E é isso que eu quero que você leve para o dia de hoje. Você já escutou a expressão roupa de sair ou roupa de ir? É mais ou menos assim, né? Muitos de nós temos a roupa de treinar ou a roupa de ir na academia, temos a roupa de passeio, a roupa de reunião, a roupa de ficar em casa. É mais ou menos assim com você? Faz sentido isso? Talvez alguns de nós até tenhamos algumas roupas de ir para algumas coisas ou ocasiões e não termos algum tipo de roupa para ir em outras ocasiões, em outras coisas. Às vezes vai ter uma festa de casamento e você olha no seu guarda-roupa e não encontra uma roupa compatível com aquela festa. Às vezes você vai ter que alugar uma roupa. Às vezes você vai ter que comprar uma roupa. Você sente que até mesmo, muitas vezes, pode algumas coisas. E vez ou outra você sente que não pode outras coisas. Ah, eu não vou porque eu não tenho roupa. Porém, é assim que acontece com a nossa vida. É mais ou menos parecido com a questão da roupa. Às vezes nós falamos que não temos roupa para ir para determinados lugares ou para fazer determinadas coisas. E muitas vezes nós trazemos isso para a vida, a questão da permissão. Ah, isso não é para mim. Ih, ser feliz em um relacionamento, ixi, não é para mim não. Poxa, só me dei mal. Ah, fazer aquilo ou isso, ih, não é para mim não. Jantar naquele lugar, puxa, quem dera, isso não é para mim. Viajar de avião, puxa, capaz, não é para mim. Ser feliz não é para mim. Quando nós usamos essas frases, estamos dizendo e colocando no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente que de certa forma não podemos. Você se lembra do SAR? O sistema ativador reticular. Como vai encontrar algo que você diz que não pode ter? Se torna incoerente. Às vezes você quer colocar alguma coisa no seu SAR, só que com as coisas que você fala, diz, pensa e sente no decorrer do dia, você mesmo se contradiz. Por isso precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, com as nossas reclamações. E aí, até agora, quantas ou quantos agachamentos você já pagou? Lembra do desafio, hein? Para cada reclamação durante esse mês, 10 agachamentos. Percebeu? Às vezes nós falamos alguma coisa, queremos alguma coisa, mas somos incoerentes. Mesmo com nossos sentimentos, pensamentos. E só para a gente reforçar o poder do SAR, do sistema ativador reticular, vamos colocar algo hoje no nosso SAR, no seu, no meu? Um desafio para a gente. Vai ser notar tudo que estiver ao nosso redor
que tem as cores vermelhas e amarelas. Cor vermelha e amarela no dia de hoje. Topa? Então, se você notar casa amarela, casa vermelha, roupas amarelas, roupas vermelhas, carros amarelos e carros vermelhos. E tente encontrar alguma percepção ou algumas percepções. Tudo que for vermelho e amarelo vai estar em nossa visão no dia de hoje. Vai estar no nosso SAR. E o detalhe é que se eu não tivesse mencionado isso, agora, nesse momento, talvez você nem sequer pensaria nessa possibilidade. Nem sequer notaria um vermelho ou um amarelo. Pode ser que sim, mas é provável que não. E talvez você já esteja até observando coisas ou acessórios aí ao seu redor nesse exato momento. Vermelhos, amarelos. Talvez você nem tenha dado base a uma roupa vermelha que você tenha, a uma roupa amarela. Mas a pergunta é: por que escolheu essa cor que você está usando agora? Por que você está com essa cor de camisa? Se não, por que não vermelho? Por que não amarelo? Precisamos entender que o que falamos e o que pensamos com grande frequência e com determinada emoção tende a mexer com a maneira que iremos agir, reagir, pensar e, consequentemente, com os nossos resultados. Quando você diz que não merece, ou quando diz eu não mereço, isso não é para mim, você coloca informações em seu SAR que podem confundir até mesmo as suas metas e os seus objetivos. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é verdade do que não é. A neurociência explica isso com detalhes. E eu já trouxe alguns desses detalhes em outros momentos. Mas na dúvida, faça você mesmo uma pesquisa. Veja a importância de não menosprezar os seus pensamentos e os seus sentimentos, de não menosprezar o que você fala com grande frequência, porque o que você fala faz você sentir e, consequentemente, vão influenciar ou vai influenciar as suas ações, as suas reações, os seus sentimentos, a sua maneira de agir e reagir. Ele não sabe distinguir o que é realidade do que é simulação. O seu cérebro não sabe distinguir o que é realidade do que é simulação. Então, ao invés de ficarmos gastando tempo demais com futilidades na internet, ao invés de ficarmos gastando tempo demais com reclamações ou com a vida alheia, por que você não projeta uma vida que você ainda não pode? Para você descobrir por que ainda não pode, se é que ainda não pode. Arrisca um truco aí, mesmo sem ter cartas. Vai ver, você, mesmo achando que as suas cartas não são suficientes, ainda são melhores do que a do adversário. Às vezes a gente vai trucar com um blefe, mas o adversário tem menos do que a gente. Porque assim, você vai fazer com que o seu objetivo fique te perguntando: por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Até que você responda: porque eu não posso. E por que não pode? Não pode por causa disso. E aí você usa todo o seu arsenal para resolver o medo futuro. Tudo começa pelas perguntas, pelo questionamento. Para resolver um problema futuro e se antecipar diante das oportunidades do futuro. A gente sabe que cabe mais. Por que não? Cabe mais alegria em nossa vida. Sim. Cabe mais diversão interessante. Claro. Cabe mais convites interessantes. Por que não? Cabe mais parcerias. Por que não?
Cabe mais disposição na sua rotina? Cabe mais saúde na sua vida? Cabe mais amor na sua vida? Cabe mais relações saudáveis na sua vida? Por que não? E se você está pensando que não cabe mesmo, eu te pergunto mais uma vez: por que não? O que está ocupando demais aí na sua vida? Por que esse espaço está ocupado demais? Por que não cabe um pouco mais? Porque você já tem muito? Ou porque isso ou aquilo não é para você? Ou seja, por que não pode? Lembrando da expressão que quem pode, pode, e quem não pode se sacode. Ou seja, por que vamos ficar só no sacode? Não é verdade? E aí, cabe mais coisa aí na sua vida? Estamos no mês da inspiração. E talvez a melhor oportunidade que você encontre esse mês não seja necessariamente a de hoje. Não seja necessariamente a de amanhã. Não seja necessariamente a de depois da manhã. Ok? Por que não, então? Porque talvez a melhor oportunidade que você encontre esse mês seja a de hoje, seja a de amanhã e seja depois de amanhã também? Por que não o marido? Por que não a esposa? Por que não os filhos? Por que não a viagem? Por que não um sócio? Por que não vender a empresa? Por que não começar uma empresa? Por que não pedir a conta? Por que não montar uma empresa? Por que não uma espiritualidade melhor? Por que não uma saúde, uma disposição, um corpo mais saudável, mais satisfatório? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Eu quero que essa pergunta ecoe na sua mente no dia de hoje. Por que não? E eu quero que você tenha, ou melhor, você precisa ter uma resposta muito clara para essa pergunta. Por que não uma vida melhor? Eu não sei exatamente há quanto tempo você está aqui no Acalme Seu Coração, mas eu sei que aqui você pode mais. E se você experimentar, você vai descobrir inclusive a percepção que você tem de si, a percepção da sua versão atual e a percepção que as pessoas têm de você, sobre você. Preste atenção, porque quando você presta atenção, você de certa forma adquire um super poder, que se você usar de maneira sábia, você vai poder ter resultados diferentes, porque tudo pode e deve começar com uma boa percepção. Um PDA memorável, perceber, decidir, agir. Comece a se comportar no seu casamento como quem tem um marido incrível, como quem tem uma esposa incrível. Por que não um marido? Por que não uma esposa incrível? Ah, é porque eu ainda não tenho um marido incrível, Alexandre. Ah, é porque eu ainda não tenho uma esposa incrível. Ok. Mas então só te falta um marido incrível. Só te falta uma esposa incrível. Porque você já é um marido incrível. Porque você já é uma esposa incrível e você não precisa estar em um casamento. Você pode se antecipar. Se antecipe no jogo. Se antecipe. Truca sem ter carta. Depois você vê o que dá. O máximo que vai acontecer é você correr do 6. E olha lá ainda. A pergunta que eu te faço aqui agora, mais uma vez, é por que não? Por que não um carro mais limpo, mais cheiroso? Por que não uma viagem, mesmo que seja nas proximidades da sua casa, mesmo que seja na cidade vizinha? Por que não um lazer agradável, mesmo que seja na praça perto da sua casa?
Por que não uma viagem que você nunca fez? Por que não ser um funcionário melhor? Um filho melhor? Um pai melhor? Uma mãe melhor? Um cristão melhor? Por que não? Por que não? Essa pergunta tem que ficar ecoando na sua cabeça até que você mude o tom. E lembra do nosso movimento da postura? Tem gente que reclama, tem gente que justifica e tem gente que questiona. E no questionamento o tom é importante. Porque tem gente que fica, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E daqui a pouco você pode se questionar com esse tom. Por que não? Aí você vai descobrir que talvez você não tenha motivos suficientes para não fazer, ou motivos suficientes para fazer. Talvez só te falte objetivos, talvez só te falte vontades. E muitos de nós precisamos atualizar os nossos motivos e os nossos objetivos. De vez em quando, eu falei sobre isso no áudio de ontem. Então eu te pergunto mais uma vez, por que não? Por que não ter mais clientes? Por que não ter clientes melhores? Por que não começar a ter clientes diferenciados? Ou por que não começar a ter os primeiros clientes? Ah, eu sou empregado. Você pode ter cliente? Começa a tratar o seu chefe, a sua empresa, o seu colega de trabalho como um cliente. Quando você for montar a sua empresa, você já vai estar acostumado com isso. Ah, meu casamento não está bom. Começa a ser uma esposa, um marido incrível. Um filho, uma filha incrível. Por que não ser melhor que ontem? Ah, eu não tenho bons amigos. Seja você um excelente amigo, sem esperar nada em troca, sem expectativas. Esteja uma versão à frente, para quando os bons amigos chegarem, você já for o amigo memorável, o amigo extraordinário para essa amizade. Esteja um passo à frente. Não espere ter algo incrível para ser uma pessoa incrível. Não espere ter algo memorável para ser uma pessoa memorável. Lembre-se que a postura vem antes do resultado. Não espere ter um corpo saudável e bem disposto antes de ser uma pessoa que cuide ou que cuida do seu corpo e da sua saúde. O resultado de amanhã tem tudo a ver com o que você está fazendo hoje. O nosso corpo atual tem a ver com as nossas escolhas de ontem, as nossas escolhas do passado. Nossa saúde e o corpo de amanhã vai ter muito a ver com as escolhas e atitudes de hoje. Cuide do seu carro atual com todo carinho e dedicação, da sua casa, das suas plantas, dos seus animais, com a postura de quem poderá ter mais disso para cuidar e apreciar no dia de amanhã. Seja você também sua fonte de inspiração para a sua própria vida. E mais uma vez, por que não? Por que não eu? Por que não? Não se esqueça que lá fora, que as pessoas que não estão escutando um áudio como esse, as pessoas lá fora, elas até se questionam, mas talvez não com a intenção que você está se questionando agora, de avançar de maneira intencional, de se melhorar, de se aprimorar. E aí, você topa simular uma vida melhor? Topa simular uma versão melhor? Topa simular a busca pelas oportunidades do seu próximo nível? Topa se inspirar em uma versão sua que talvez ainda não exista na sua atual realidade, porém que já exista na sua mente e mediante a sua atual postura? Eu tenho feito isso e te convido a ser, fazer e ter isso em sua mente também. Eu te convido a ser mais memorável, fazer coisas memoráveis e, consequentemente, a ter resultados muito mais memoráveis. E aí, você topa? Porque aqui, no Acalme Seu Coração,
você tem mais apoio, você tem mais permissão, você tem mais capacidade, mais disposição. Tudo que você precisa para construir uma vida memorável, nós vamos nos esforçar para te oferecer. A pergunta que eu quero que você faça hoje é: por que não? Por que não uma vida ainda melhor do que a que você está construindo? É assim que eu vou viver o meu dia de hoje. E é assim que eu te convido a viver o seu dia, a viver a sua vida. Cientes de que nós estamos no mês da inspiração. E é assim que você pode encontrar novas oportunidades. E se não estava, passe a procurar para encontrar novas oportunidades até que as oportunidades te encontrem. Por que não trucar sem cartas? Por que não trucar com cartas? Ouse um pouco mais, se arrisque um pouco mais, mesmo que as cartas em suas mãos não sejam as melhores. Talvez o seu blefe vire pontos, os seus pontos se transformem em vitórias e você adquira mais confiança para as próximas partidas. E quando você tiver com cartas boas em suas mãos, você vai confundir o seu adversário, os seus adversários. Sabe? Só você sabe as cartas que tem em suas mãos. Lembre-se disso. Só você sabe o que está em suas mãos nesse momento. Eu não sei. O adversário não sabe. Use bem. Aprecie o processo e a partida atual. O resultado, todos nós já sabemos. É apenas uma consequência inevitável. Sendo assim, bora lá criar memórias com intenção. E a pergunta que vai ecoar no dia de hoje: por que não? Beijo grande aí no seu coração e até o próximo impulso.